Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o JP Coutinho, estou muito feliz de estar aqui com vocês e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre RH ágil. O título dessa conversa é Do RH tradicional ao RH ágil, o que muda? Não sei o quanto você conhece RH ágil, mas espero que depois deste papo, dessa nossa conversa, você conheça um pouco mais e possa viver esse mindset no seu dia a dia. Eu vou compartilhar aqui os meus slides. E aí eu quero começar me apresentando, né? Como eu falei, eu sou o JP, eu sou o João Paulo, mas todo mundo me chama de JP, então fique muito à vontade para chamar de JP. Essas aqui são as minhas redes sociais. Eu sou um profissional de RH, eu sempre trabalhei com RH, com educação corporativa. Passei pelo Bradesco e também pelo Magazine Luiza, onde eu digo que eu pude aprender um pouquinho, né, entender um pouco mais do que são essas transformações organizacionais, o que a gente está vivendo nesse mundo hoje e que precisa tanto da nossa ação enquanto pessoas de RH, né? Aqui são as minhas redes sociais, fiquem muito à vontade para seguir, para adicionar. No Instagram, principalmente, Toques do JP, tem algumas pílulas aí de conteúdo relacionados a desenvolvimento de pessoas, a agilidade, a liderança, comportamento. Então, fiquem à vontade para a gente continuar o nosso papo por lá. Como eu falei, em 2016, eu saí do mundo corporativo e comecei a navegar nesse mundo solo como consultor, como facilitador de treinamentos, de workshops, como palestrantes. Eu sou autor do livro Repensando o RH Ágil, Diverso e Exponencial, aonde eu compartilho um pouquinho dessa minha visão de por que o RH tem que ser protagonista, tem que ser o motor, o agente de mudança das transformações organizacionais, sejam elas culturais, digitais ou mesmo as transformações ágeis. No livro, eu compartilho cases, mergulho nos temas de RH, nos subsistemas de RH, trazendo como é que fica, né, recrutamento e seleção, como é que fica desenvolvimento de pessoas, como é que fica a remuneração, como é que fica a experiência do colaborador, o design organizacional sobre essa perspectiva da agilidade. O livro está à venda na Amazon, então se você ainda não conhece, eu acho que vale a pena conhecer, porque traz bons insights aí para quem é de RH. Bom, eu digo que o mundo está mudando a todo momento, né? E a gente às vezes nem consegue acompanhar todas essas mudanças. E a gente, enquanto pessoa de RH, precisa fazer uma coisa que é aquilo que a gente ouve quando a gente entra para fazer um voo dentro de uma aeronave, que é em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois no outro que está ao seu lado. Ou seja, nesses momentos de turbulência, nesses momentos de mudança, nesses momentos de transformação, a gente, enquanto RH, precisa estar preparado, precisa estar com a máscara para poder incentivar, para poder catalisar essa mudança em toda a organização. E essas mudanças estão acontecendo, a gente sabe, nem vou ficar repetindo aqui, muito por conta desse mundo VUCA Bunny, onde está tudo mudando muito rápido e a gente precisa se adaptar a esse mundo, né? Eu digo e gosto muito dessa imagem do livro da Pia Maria Torém, né, que é uma das precursoras em agilidade no RH no mundo, que diz o seguinte: a gente não consegue mais controlar a realidade, mas a gente precisa se adaptar à realidade, né? Então, a gente pode até traçar os nossos planos, fazer os nossos planejamentos, mas nem sempre o contexto no dia que eu fiz o meu planejamento para quando eu vou fazer as minhas entregas vai estar igual. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse mundo cheio de altos e baixos, esse mundo de muita incerteza, com as mudanças acontecendo cada vez mais rápidas, se tornando até incompreensíveis, né? Eu digo que a nossa geração é uma geração que está vivendo num ambiente como se fosse uma festa e existem dois salões tocando duas músicas completamente diferentes. A música do passado e a música do futuro. O que isso significa? Que nós estamos vivendo essa transição de mundo, né? Nos ambientes organizacionais, nós saímos de um mundo onde a gente só falava sobre lucro para falar sobre propósito. Por que a minha empresa existe? O que eu entrego
para a comunidade aonde eu estou inserido? O que que eu entrego para minhas pessoas? Não à toa a gente está ouvindo falar tanto de SD hoje, né? Nós saímos do mundo de comando e controle, do chefe naquele papel de eu mando e você obedece, você vai fazer do jeito que eu quiser, para uma liderança muito mais distribuída, para um líder no papel de facilitador do dia a dia, né? Então eu digo que o nosso colaborador, mesmo aquele o mais operacional possível, e fica ali todos os dias, como no filme do Chaplin, em tempos modernos, apenas apertando parafuso. Ele não quer só mais apertar parafuso. Ele quer também ser cabeça pensante, ele quer trazer as suas percepções, as suas vivências. Ele quer participar da tomada de decisão. Existe uma coisa na agilidade que é: o líder não vai mais existir se eu trabalho com squad, se eu trabalho com os times auto-organizáveis. Essa não é uma verdade. O líder tem papel fundamental na agilidade. O líder ele vai continuar existindo, mas um líder com uma outra mentalidade. Aquele líder que faz o seguinte: ele diz para as pessoas o que a gente precisa fazer, quais são os nossos objetivos, ele dá o direcionamento, mas o como a gente decide juntos, né? Ele trabalha empoderando o time, delegando, dando autonomia, motivando, despertando os motivadores de cada colaborador. Então, na agilidade, sim, a liderança vai continuar existindo. Nós saímos do mundo de muitas regras, né, de muito planejamento, para aquele mundo de mais liberdade e confiança. E se eu estou dizendo que eu preciso inovar, que eu preciso fazer de um jeito diferente, eu preciso experimentar, consequentemente, eu preciso aprender a tolerar erros, né? Aonde não existe tolerância ao erro, nunca vai existir inovação. As pessoas nunca vão fazer diferente. Por quê? Porque elas têm medo de errar, porque elas têm medo de ser punidas. Quando eu trabalhei com a Luiz Helena Trajano no Magalu, a gente ouvia dela uma coisa muito legal que era assim, ó: não é que você não possa errar, você não pode errar duas vezes a mesma coisa, que significa que você não aprendeu com o erro. E ela falava: eu gosto de dar espaço para cometer erros novos, que significa que eu estou aprendendo, significa que eu estou evoluindo. Então eu saio do mundo onde o erro não é tolerado. Se eu erro, eu sou punido, eu levo uma advertência, eu sou desligado, para o mundo onde existe aprendizado com o erro. A gente fala sobre os nossos erros, compartilha os nossos erros e o que a gente aprendeu com eles, como é que a gente conseguiu evoluir para que outras pessoas não errem os mesmos erros que a gente errou. A gente sai do mundo de muito sigilo para o mundo de mais transparência. Talvez aqui esteja o maior desafio para nós que somos profissionais de RH: ser mais transparentes, falar mais sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços, sobre as nossas ações. Eu digo que neste mundo as tomadas de decisão vão ter que ser cada vez mais rápidas e nem sempre a gente vai ter todos os fatos e dados para tomar decisão. A gente vai ter que fazer o quê? Correr riscos, né? E a gente precisa aprender que não dá mais para querer ser linear neste mundo VUCA Bunny, onde é cheio de altos e baixos, onde nós estamos vivendo um mundo cada vez mais não linear. Errar e corrigir rápido passa a ser premissa para aquelas empresas que querem se destacar no mercado, pensando uma só característica: tudo está em constante movimento e mudança. A única certeza que eu tenho é que amanhã vai estar diferente, que amanhã vai mudar. E esse mundo VUCA Bunny pede de nós cada vez mais adaptação, cada vez mais colaboração. O futuro é dos profissionais que sabem colaborar, que sabem co-criar, que conseguem se adaptar a essas mudanças cada vez mais constantes. E se a gente está falando de adaptação e colaboração, nós estamos falando de agilidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre ágil. O ágil, a gente sabe que nasceu no mundo da tecnologia, né? Lá nos anos 2000, nasceram as principais metodologias de desenvolvimento de software. O que é software? Software são programas de computador, né? É
o Office ou o SAP, são os programas que você usa aí no dia a dia. E o que acontecia lá naquela época? Quando os profissionais de TI iam fazer as entregas desses produtos de tecnologia para os clientes, e os clientes não estavam incluídos nessa construção, né? Então eles iam, colhiam a demanda do cliente, trabalhavam dentro de casa nessa construção e faziam a entrega para o cliente desses produtos. Quando eles iam fazer as entregas, os clientes falavam assim: Poxa, não era isso que eu queria. Nossa, o meu contexto mudou, a minha necessidade mudou, esse produto não me serve mais. Rolava muita insatisfação, muita desconexão com a realidade, com a necessidade do cliente. E aí, então, um grupo de profissionais decidiu se reunir num final de semana e conversar um pouquinho sobre o que cada um está fazendo bem, dentro da metodologia com a qual atua, que faz com que os processos, os produtos, os projetos que eles entregam para os clientes digam assim: era isso que eu queria, era exatamente isso que eu precisava. E dessa conversa nasceu o que nós chamamos de manifesto ágil, uma carta, uma declaração com 4 valores e 12 princípios que passaram a ser o grande norteador dessas construções dos produtos de TI. Então, essa carta falava o quê? Trazia os seguintes valores. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando os outros a fazê-lo. Através deste trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. O software funcionando mais que documentação abrangente, ou seja, entregar valor para o meu cliente mais do que ficar documentando. Colaborar com o cliente mais que negociação de contratos. E responder às mudanças mais que seguir um plano. Olha que legal, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Quando eu conheci o manifesto e eu li esse valor, ou seja, pessoas e as suas relações, eu falei: gente, isso tem tudo a ver com RH, né? E aí eles falam, ó, ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. O que isso significa? Que não é que não exista ferramentas e processos, documentação, negociação de contratos ou planejamento, mas a gente coloca mais luz, mais energia nas pessoas e nas suas relações, entregar algo que de fato agregue valor para o cliente, colaborar com esse cliente e responder às mudanças. Isso aqui, gente, mais do que mudar a forma como as pessoas faziam tecnologia naquela época, mudou a forma como as pessoas se relacionavam, a forma como as pessoas se comunicavam, transformou a cultura das empresas, né? E além desses 4 valores, tem também 12 princípios, né? Não vou ler todos aqui, destaquei aí algumas palavras que são importantes, como satisfazer o cliente, aceitar as mudanças, entregar valor para o cliente com frequência, trabalhar em equipe, indivíduos motivados, feedback constante, conversa cara a cara, entregar algo funcionando para o meu cliente, que agregue valor para o meu cliente, significa que eu estou progredindo, um ambiente sustentável, ou seja, um bom clima organizacional, contínua excelência técnica, ser bom tecnicamente naquilo que eu faço, simplicidade, auto-organização e, por último, um princípio que para mim é fundamental para nós que somos de RH. Em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo. O que quer dizer isso? De tempos em tempos, eu paro para olhar como é que eu estou fazendo o meu processo. E eu tenho certeza que se você trabalha com recrutamento e seleção, se você trabalha com remuneração, se você trabalha com carreira, com desenvolvimento, e você for mapear o seu processo, você vai encontrar oportunidade de melhoria, vai encontrar oportunidade de fazer diferente, vai encontrar desperdício de tempo, de dinheiro, retrabalho,
possibilidade de automatizar o seu processo e tirar uma carga operacional que pode, um tempo, né, que pode ser revertido em estratégia, entregar coisas que de fato agreguem valor. Então, eu gosto muito desse 12º princípio e que, para mim, faz toda a diferença para aquele profissional que quer estar antenado para o futuro, quer fazer diferente, quer ser mais estratégico. E por que a gente está falando tanto de agilidade, né? Por que a gente ouve tanto falar sobre Agile hoje? Porque ele se conecta muito a esse mundo VUCA, que numa volatilidade me pede que eu seja mais adaptável. No ágil nós falamos de responder à mudança. No mundo incerto, que pede para que eu possa colaborar com o meu cliente. No mundo complexo, que me pede atitude, e aí no ágil nós falamos de pessoas e suas relações. E no mundo ambíguo, que me pede para ser cada vez mais funcional, no ágil nós falamos de simplicidade. JP, você me falou que o mundo mudou, as organizações estão mudando, mas e o RH nesse contexto? Claro que o RH também evoluiu. Nós saímos do RH 1.0, aquele RH completamente burocrático, onde não havia nenhuma tecnologia, depois para um RH que nós chamamos de 2.0, gestor de talentos, aonde as primeiras tecnologias chegaram no RH, mas ainda com muitos processos manuais, alguém ainda precisando apertar o botão, né? E aqui nessa fase nós fizemos muitos treinamentos, muitas palestras motivacionais, né? E aí a gente chega no RH 3.0, que é o RH onde está hoje a maioria das organizações, aquele RH business partner, com processos mais automatizados, né? A gente falando e começando a engatinhar aí sobre People Analytics, usando os nossos dados para ser mais proativo, né? E eu tenho certeza que a gente pode chegar num RH 4.0, que é esse RH que consegue juntar o digital com as pessoas, com esses novos métodos, frameworks, ferramentas, mas principalmente um novo mindset para entregar cada vez mais valor para as nossas pessoas e para os nossos negócios. Vamos olhar um pouquinho para o cenário que está colocado na mesa para nós que somos profissionais de RH. Existem aí novos formatos de trabalho, né? Muitos desafios, as pessoas repensando as suas carreiras. Como é que vai ficar? Vai ficar presencial, híbrido, remoto? Essa discussão ainda acontece. A gente está vendo muitas empresas voltando para o mundo presencial e a gente precisando cada vez mais cuidar da sustentabilidade emocional das nossas pessoas. As pessoas precisam ser cuidadas, né? As pessoas estão trabalhando muito, muitas se sentindo sobrecarregadas. Ao mesmo tempo, precisamos ainda desenvolver o mindset das nossas lideranças, trabalhar com automação, criando novas estruturas, usando a inteligência artificial a nosso favor, essas novas tecnologias, as práticas de ESG, muitos projetos, implementações, novos programas, e a empresa ainda nos pede mais conexão com o negócio, vai escutar os colaboradores, esteja lá presente, faça uma escuta empática, seja proativo, traga as novas soluções, novos conhecimentos. E os resultados, RH? Você está me dando lucro? Você está me ajudando ou está só me dando gasto? Tenha equilíbrio emocional profissional de RH. E é assim que a gente se sente no dia a dia, completamente sobrecarregado. Então, o que eu tenho para dizer é que a gente pode atuar de um jeito diferente, a gente pode navegar de um jeito diferente neste mundo VUCA Bunny, empoderando também as pessoas com os temas de RH. Nós criamos lá em 2016, 2017, né, um grupo de profissionais de todo mundo, incluindo o Josh Bursing da Deloitte, o Manifesto Ágil do RH, trazendo os valores e os princípios ágeis para os nossos temas de gestão de pessoas. Então, aqui a gente está falando de mais redes colaborativas, menos hierarquia, mais transparência, menos sigilo, mais adaptabilidade, menos prescrição, no sentido de ser como um médico, que você está doente e eu prescrevo para você alguma coisa, ou menos normas, menos regras,
menos políticas. Falamos também de mais inspiração e engajamento, menos gestão e retenção. Mais motivação intrínseca, menos recompensas extrínsecas e mais ambição, no sentido de propósito. Quero estar, quero pertencer do que sou obrigado a. Nesse QR Code que está na tela, você consegue baixar o material especial do meu livro sobre o Manifesto Ágil do RH, aonde eu mergulho em cada um desses valores e trago a minha percepção para que eu possa ajudar você a repensar suas práticas. Quando você estiver desenvolvendo aí um novo projeto, uma nova ação de RH, você olhar e falar assim, isso que eu estou fazendo está mais conectado com aquele RH burocrático, com aquele RH 1.0 que privilegia a hierarquia, o sigilo, as normas, a retenção de talentos, as recompensas extrínsecas e a obrigação, ou já estou no novo mundo? Já estou aí nas redes colaborativas, na transparência, sendo mais adaptável, criando ações que inspirem e engajem, que motivem as pessoas e que despertem em cada uma delas o propósito. Então, é bem legal olhar para as nossas práticas com essa perspectiva do Manifesto Ágil do RH. Eu digo que as alavancas de transformação das organizações, elas estão na mão do RH. A gente, enquanto pessoa de RH, está com a faca e o queijo na mão. Existem temas para esses momentos de mudança, para esses momentos de transformação que estão dentro do nosso guarda-chuva, como, por exemplo, o desenvolvimento de lideranças. A gente precisa, enquanto RH, ressignificar esse papel do líder, sair desse líder que aprendeu a trabalhar com microgerenciamento, com comando e controle, para um líder que consiga energizar, estimular, desenvolver as suas pessoas, ser um facilitador do trabalho das pessoas, um líder que inspire as pessoas. E se a gente faz desenvolvimento de lideranças, a gente precisa trazer esses temas. O seu desenvolvimento de lideranças tem mindset ágil? Tem liderança ágil? Ou você ainda está ensinando, trazendo temas, desenvolvendo temas, preparando um líder para o passado, um líder que não precisa existir mais? Dentro do nosso guarda-chuva também está o tema de cultura. Nós precisamos cada vez mais fomentar uma cultura ágil dentro das organizações, trabalhar a colaboração, a flexibilidade, o empoderamento das pessoas, o feedback, o foco no cliente, ser mais transparente e ter um olhar lean. O ágil bebe muito do lean, então quer dizer, eu aprendo e tenho um olhar de melhoria contínua, eu quero sempre ser melhor. Então é essa cultura que eu, enquanto pessoa de RH, preciso desenvolver nas organizações. Outro tema que está dentro do nosso guarda-chuva, gestão de mudança. É fundamental que eu consiga fazer uma boa gestão de mudança para esses momentos de transformação. Outra coisa que também está dentro do nosso guarda-chuva, as estruturas organizacionais que a gente cria. A gente está criando estruturas mais hierárquicas, pesadas, com muitos níveis para tomar decisão, ou a gente está criando grupos de trabalho multifuncional por projeto, áreas que trabalham com squads, mais flats, com menos níveis hierárquicos, com menos níveis para tomar decisão. Qual é, então, o nosso papel enquanto RH nessas transformações da organização? Primeiro, transformar a nossa área, entregar produtos e serviços de RH que conversem com esse mindset ágil, que conversem com as necessidades das pessoas e também apoiar a transformação organizacional. Por isso que eu falei lá no começo, coloque a máscara primeiro em você e depois nas pessoas que estão do seu lado. Eu digo que muitas das práticas de RH, das estratégias de RH usadas hoje, foram construídas com bases na era industrial, não na era dos trabalhadores do conhecimento. Então, a gente tem uma oportunidade grande de se tornar mais estratégico para o negócio, implementando ações e projetos que deem vida a esse mindset ágil. E como é que eu posso fazer isso na prática? Bom, você pode fazer isso na prática trabalhando muito mais a sua marca empregadora do que ficar trabalhando vagas pontuais.
Seja uma empresa que as pessoas queiram estar, então trabalhe a sua marca empregadora. Quem disse que o recrutamento e seleção precisa começar no RH? Recrutamento e seleção, na Ambev Tech, por exemplo, eu trago o case no meu livro, começa nas áreas, e o RH é uma etapa do processo. Tem um bate-papo bem legal até sobre isso no meu canal do YouTube, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, essas competências de RH vão ser distribuídas para tirar de nós essa carga operacional e a gente trazer, por exemplo, novas formas de recrutamento e seleção, novas ferramentas, novas práticas, ser um grande centro de expertise. A gente precisa inspirar e engajar talentos, ao invés de reter funcionários. A gente trabalha muito com retenção, né? Ah, fulano não está mais feliz aqui, quer ir embora, arrumou outro emprego, dá mais R$ 1.000, dá mais R$ 1.000. Até quando a gente vai dar mais R$ 1.000? A gente precisa inspirar e engajar para que a pessoa queira estar aqui, se sinta conectada com a gente. E por último, olhar o tempo todo para a experiência do colaborador. Eu preciso entender como é que as pessoas se sentem trabalhando aqui. E aí eu vou evoluindo, eu vou melhorando, usando os frameworks e as ferramentas ágeis. Posso usar Kanban, posso usar Scrum, posso usar Lean Inception, posso usar design de serviços, design sprint, milhões de práticas, design thinking. Mas lembra que as práticas só fazem sentido se quando eu usá-las eu conseguir colocar o mindset ágil em prática. Lembra que acima de tudo é mindset, é eu conseguir cocriar, é eu conseguir experimentar, é eu conseguir aprender com os meus erros, é eu conseguir evoluir, trabalhando de forma incremental, ou seja, ir melhorando aos poucos. Então, quando você ouvir falar sobre ágil, sobre RH ágil, lembra que é uma mentalidade, é um jeito de fazer, não são as ferramentas. Tem muitas organizações que usam as ferramentas, mas não têm a mentalidade. Elas só estão fazendo ágil, elas não estão sendo ágeis. E tem empresas que não usam nenhum framework, mas se no meu dia a dia eu colaboro, se no meu dia a dia eu ouço as pessoas, coloco o meu colaborador no centro da minha construção, eu vou estar sendo ágil. Bom, se você quiser conhecer mais sobre esse tema, eu convido você a visitar o meu canal no YouTube, youtube.com/jpcoutinho. Lá tem várias conversas, vários cases de empresas que estão fomentando essa agilidade dentro da área de pessoas, entregando seus produtos de um jeito diferente. Tem cases da Suzano, da Ambev Tech, do Sicredi. Então, você vai conhecer vários temas e vários conteúdos relacionados à agilidade. Peço também e aproveito aqui o seu voto. Eu estou concorrendo na categoria palestrante no Top of Mind de RH desse ano, então estou muito feliz pelo reconhecimento que a comunidade de RH trouxe para o meu trabalho, mas conto com o seu voto, porque sim, eu quero essa estrela, eu quero o número 1 aí na categoria palestrante, então peço, por favor, o seu voto. Eu estou sempre à disposição para a gente conversar, me procure aí nas redes sociais, a gente faz muitas trocas, evolui esses insights, evolui essas ideias, você pode me escrever, eu estou sempre à disposição. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê em breve. Até mais, gente!